A Associação dos Profissionais de Departamento Pessoal nasceu em 2017, com base em 4 pilares. VIDA: valorização, incentivo, desenvolvimento e atitude. Com o objetivo de atender os profissionais de departamento pessoal do mundo corporativo com cursos, meetings, palestras, pesquisas, workshops, fóruns e muito mais. Nossa equipe é composta por experientes profissionais que juntos coordenam a PDP e levam aos associados o melhor e mais atualizado de cada conteúdo. Contamos com diversos parceiros e convênios, a fim de proporcionar as melhores parcerias para nossos associados. Conheça todas as vantagens e benefícios e se torne um associado. A PDP, você sempre atualizado. Visite nosso site www.apdp-sp.org.br. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse encontro tão especial. Meu nome é Cristiane Belk, sou advogada de formação e trabalhei ao longo de quase toda a minha carreira como jurídico interno de grandes empresas. Hoje eu trabalho dando cursos online, cursos presenciais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje. Então, estou muito feliz por falar de um tema que eu gosto muito, né? E principalmente por estar aqui participando desse encontro maravilhoso ao lado de tantos outros profissionais tão competentes. Então, agradeço muito o Sr. Hamilton Marim pelo convite. Estou realmente bastante honrada de estar aqui para falar com vocês. Então, qual que é a minha proposta para falar sobre a LGPD? Vamos conversar sobre a LGPD de uma forma bem, tentar descomplicar o assunto, desmistificar o assunto, e aí trazer para vocês, claro, é um desafio enorme, né, resumir uma lei tão extensa, tão importante, tão relevante em tão pouco tempo, mas então trazer para vocês os principais pontos e principalmente o que repercute efetivamente na área de IRH. Aí, departamento pessoal, porque repercute muito. E ela repercute de formas diferentes em outras áreas. Ela tem repercussões diferentes no marketing, ela tem repercussões diferentes na área da saúde, na área de condomínios, né, na área de TI. Né? A LGPD é uma lei transversal que vai pegar todos os setores, como a gente vai ver agora, né? Ela se aplica a todas as empresas que tratam dados pessoais ou também
todas as pessoas físicas que tratem dados pessoais com finalidades econômicas, com finalidades comerciais. Então, vamos falar sobre a LGPD? O que é a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que ela veio trazer? Então, ela veio trazer, a primeira vez que a gente tem uma lei específica, né? Nós já tínhamos legislações esparsas, mas é a primeira vez que nós temos no nosso país lei específica para tratar de proteção de dados pessoais. Então, ela trata de dois pontos muito importantes, são diferentes, mas igualmente importantes, sobre privacidade de dados pessoais e proteção de dados pessoais. São conceitos diferentes, mas igualmente importantes. Então, é a primeira vez que a gente tem uma lei específica para falar desse assunto. O número da lei, né, a Lei 13.709, de 2018. E se você tem acompanhado ou não tem acompanhado, nos últimos meses, né, foi uma super polêmica, que ela entrava, quando que ela ia entrar em vigor, ou quando que ela não ia entrar em vigor. Então, para resumir o assunto, ela já entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, atenção ainda para quem está achando que ela ainda não entrou em vigor, e as penalidades, as sanções que deverão ser impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, somente passarão a vigorar, somente poderão, né, efetivamente ser impostas a partir de agosto de 2021. Do ano que vem? Sim, do ano que vem. Mas aqui já vai o meu alerta já de cara para vocês. Quem acha que a vida está tranquila, porque a LGPD entrou em vigor, mas as sanções só vão entrar ano que vem, já faço o primeiro lembrete para vocês. Pessoal, prestem atenção, e não importa daí a área. RH, marketing, saúde, condomínio, não importa a área. Presta atenção. O fato da lei entrar em vigor agora e as sanções só poderem ser impostas pela autoridade nacional lá no ano que vem, não significa que você não precisa estar atento a cumprir a legislação. O jogo já começou. O que eu quero dizer com isso? Que essas penalidades que a gente está falando vão ser impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas nada impede que os titulares, que são os verdadeiros destinatários dessa lei, nós, pessoas físicas, nada impede que os titulares já possam exercer os seus direitos, tá? À medida que eles enxergarem, à medida em que eles souberem que os dados pessoais estão sendo tratados de uma forma em desconformidade com a LGPD. Como assim? É possível já que os titulares já possam ajuizar ações, né, na esfera, judicialmente falando mesmo, contra as empresas que não estão tratando os dados de acordo com a LGPD. Tá? Então, o fato da Autoridade Nacional de Proteção de Dados não poder atuar nesse momento não te deixa numa situação totalmente confortável. Tá? Os PROCONs podem atuar e autuar também, né? Os PROCONs, as Secretarias de Defesa do Consumidor. Tá? Então, todos esses órgãos que já atuavam antes, já têm essa prática de defesa do consumidor, podem sim, estão legitimados a atuar também em defesa dos titulares desses direitos. Então, tá aqui o primeiro alerta já. Não deixa para se adequar depois, se é que você ainda está pensando se, será, estou numa vida tranquila, depois eu vou pensar nisso. Não, já começa a pensar agora, porque o jogo já está começando. O que só vai acontecer depois serão as penalidades, as sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas todo mundo tem uma tarefa muito grande para se adequar. A LGPD, como eu falei para vocês, ela repercute de formas diferentes em vários setores, né? E aqui a gente vai focar muito na questão das relações de trabalho, né? Porque vai ter um impacto realmente bastante forte. Aonde que fala isso na LGPD? Não fala, mas lembremos que eu já falei que ela é destinada a proteger o direito dos titulares, né? O titular é o grande protagonista da LGPD. Titular eu, você, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre os titulares. Então, você pensa assim, poxa, mas eu estou no RH, eu trabalho numa empresa aqui no departamento de RH, eu não tenho clientes aqui, eu não tenho que me preocupar. E aí está o meu segundo grande alerta aqui. Os funcionários são os titulares de dados, de acordo com a LGPD. Então, ela foi feita para eles também. E essa aí está a grande diferença entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados. É para a gente entender. Então, com os consumidores, só em relação de consumo. Não vamos me preocupar com isso agora dentro do departamento de RH de uma empresa. Pois agora, com a LGPD, a gente tem que prestar atenção nisso também. Porque os funcionários também são os titulares de dados pessoais. Olha que interessante. Então, olha quanto trabalho. E o RH vai ser um dos setores realmente muito, muito impactados pela LGPD. Por quê? Porque trabalha com muito dado pessoal, né? Tem muito dado pessoal circulando no RH, né? Sendo cadastrado, sendo coletado, sendo armazenado, sendo compartilhado, né? Então, o RH realmente vai ter muito trabalho para se adequar à LGPD. Outro lembrete que eu faço, um grande lembrete aqui também de grande valia. Os dados dos colaboradores não são de propriedade da empresa. Esse é o outro mito, né, que a LGPD veio, então, para quebrar. Para a gente lembrar que
quem são os titulares desses dados? Quem são os donos desses dados pessoais? É o titular dos dados, né? Não é a empresa, não é o banco, não é aquela loja, não, mas ele trata meus dados, ele ficou com o banco, ele tem um banco de dados, né? E daí sempre dá a ideia de que como ele tem um banco de dados, então os dados são deles. Não! Quem é o dono dos dados pessoais? Sou eu. Quem que é o dono do meu RG, do meu CPF? Sou eu. Quem que é o dono do meu e-mail? Quem que é o dono dos meus tantas outras informações pessoais relativas à minha pessoa? Eu. Assim como você, assim como sua mãe, assim como seu pai, como seu filho. Então, esses são, como eu já falei aqui, talvez eu me repita muito, porque é muito importante, esse conceito a gente tem que gravar, esses são os grandes destinatários da LGPD. Para nós, né, como titulares, que a LGPD foi feita. Então, sempre lembrando que os funcionários também são titulares de dados. Então, tá ali que está a incidência da LGPD no RH, tá? Então, os dados pessoais, eles não são de propriedade da empresa, né? Os dados dos funcionários, ele está apenas guardando, cuidando, e até por uma questão de obrigação legal mesmo, né? Mas, lembremos sempre que, então, a empresa tem a obrigação de bem cuidar, né? A obrigação de prevenir contra vazamento, enfim, como a gente vai ver mais ali na frente, tá? O RH tem até uma obrigação legal, né? De coletar, de processar, tudo esses dados pessoais, né? O RH não coleta o dado, né? Diferentemente, veja como repercute de uma forma diferente. Se eu estivesse falando da LGPD para o marketing, veja, eu estou coletando dado para outra finalidade, né? Assim como outros setores, na saúde, educação, não. O RH tem que coletar dados por uma obrigação legal, né? Então, mas igual, tem que prestar atenção em como é que tem que se adequar à LGPD. Não é da mesma forma que marketing, não é da mesma forma que saúde, não é da mesma forma que a área de educação, tá? O RH tem umas questões bem específicas que a gente vai falar daqui a pouco. Aí, outra questão que todo mundo me pergunta quando a gente começa a falar de LGPD e RH. Mas, Cris, olha só, a minha empresa não vende para o consumidor final. A minha empresa não vende para o cliente final. Então, eu acho que eu não estou sob a incidência da LGPD, né? Mas eu lembro, e aí vai outro lembrete para vocês, que se essa empresa, embora não tenha relação final com o cliente, com o consumidor, se ela tem funcionários, ela está sim sob a vigência da LGPD. Não vai ter que se preocupar, então, com os dados dos clientes, mas sim vai ter que se preocupar com os dados dos funcionários. Então, cuida lá quando você diz, mas eu sou no setor B2B, né, business to business, eu não trabalho diretamente com o consumidor, então, eu não preciso me preocupar com a LGPD. Então, tá aí outro alerta para vocês, tem que se preocupar se tiver funcionário. Enquanto tem funcionário, vai ter que se preocupar sim em tratar bem os dados pessoais dos funcionários, tá bom? Então, assim, só lembrando, o funcionário também é titular de dados, tá? Diferentemente do que a gente falou da questão do consumidor, né? Não é uma lei que só é destinada a consumidor, a cliente final. Não, é titular. Titular é todo mundo. Todos nós que estamos aqui. Quem são os atores da lei, né? Por que eu tô falando isso? Ai, que chato falar disso. A gente fala dos atores da lei porque toda lei sempre traz, por exemplo, compra e venda, comprador e vendedor, aluguel, locatário e o locador. Por que a gente tem essa diferenciação na lei? Para a gente entender, principalmente, as responsabilidades de cada um. E tem responsabilidade? Sim. Então, quem são os atores na LGPD? Os principais atores, então. O controlador é a empresa, tá, que vai decidir o que é feito com os dados pessoais, como é que eles têm que ser tratados. É aquela empresa para quem eu confiei meus dados pessoais, tá? Então, é uma loja de sapato, é o banco, é um comércio, é uma prestadora de serviço, né? É para quem eu fui lá e fiz a compra, com quem eu tive aquele relacionamento direto, tá? O operador, por sua vez, é quem vai realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, é quem está trabalhando para o controlador. Então, um exemplo muito simples aqui, numa loja de sapatos, é o controlador. Foi para ele que eu tive que fazer o cadastro, colocar algumas informações pessoais para faturamento, para marketing, para promoção, etc, etc. Tá? O controlador é para quem eu confiei meus dados pessoais. É ele que está guardando os meus dados pessoais, tá? E tem uma empresa de TI, num exemplo bem simples, tá? Uma empresa de TI que faz o tratamento desses dados. Às vezes ele só elimina, ele só guarda, ele faz o backup, né? Um exemplo bem simples, só para fazer o backup desses dados pessoais. Ele já é operador, porque ele já está tratando os dados. Tá? Mas ele trata como? Ele trata os dados pessoais em nome do controlador. E a loja de sapatos que vai dizer, você armazena, você joga fora depois de tantos anos, você faz o backup assim por tanto tempo, né? Vamos supor que faça uma análise dos dados, então você faz análise assim, faz análise assado. É muito importante que vocês entendam a questão, quem é o controlador, quem é o operador, para entender qual é o lado onde a empresa de vocês se enquadra. Então, ou vai estar num lado, vai estar no outro, não existe um terceiro. A outra empresa vai estar
na posição do controlador ou no operador. E aí quem me fala assim, Cris, mas assim, a minha empresa é de TI, né? Eu presto serviço para outras empresas. Ok. Entendo eu que eu sou o operador, porque eu é que tenho acesso aos dados pessoais e a empresa que me diz, né? A empresa, né, a operadora, faça assim, faça assado, tá certo. E aí falou assim, então já entendi minha posição aqui na LGPD. E aí vai o outro alerta para vocês, prestem atenção. Mesmo um operador, nessa relação que a gente falou, né, que ele está tratando os dados em nome do controlador, mesmo o operador, ele pode ser considerado controlador num outro momento, se ele tiver funcionário. Olha como afeta o RH. Então, todos os RHs de todas as empresas serão afetados necessariamente, né? Tratando dado pessoal é afetado. Não entendi. Significa que aquela empresa de TI, quando ela tem um relacionamento comercial com a sua loja de sapatos, vamos utilizar o mesmo exemplo, ela está na situação, na qualidade de operador. Tá claro isso. Então, para determinadas responsabilidades da LGPD, tá claro. Agora, esta mesma empresa, no relacionamento que ela tem com seus funcionários, se ela tem funcionários, se ela trata dados de funcionários, ela está na posição de controlador. Entendem isso? Não é dependendo da tua relação, dependendo da relação que você tem com terceiros, você está numa posição ou na outra. Isso é bem importante. Por quê? Para entender qual que é a responsabilidade. O controlador é que vai ter que se atentar para várias responsabilidades da LGPD. O operador também, mas o operador são responsabilidades diferentes. Tá? Então faz bastante assim, é muito importante que você tenha essa definição muito clara. Tá? Faz muita importância saber desses conceitos ao resto da nossa conversinha aqui de LGPD, porque tudo que a gente falar agora você vai relacionar, ou você vai estar na posição do controlador ou do operador. Tá? Quando a gente fala de princípios, bases legais, tudo é tarefinha do controlador, tudo uma obrigação legal do controlador de providenciar. Mas o operador tem que obedecer às ordens do controlador. Depois a gente vai entender um pouquinho mais esses efeitos, né? Qual é outro ator da lei importante? A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é essa agência, como se fosse uma agência regulatória, tá? Uma agência reguladora desse setor, que vai ficar responsável por zelar, por fiscalizar, por regulamentar, né, essa questão de proteção de dados pessoais, tá? Então, ela foi recém-criada, mesmo foi criada no final de agosto, setembro, se não me engano, então agora que ela está teve as primeiras pessoas nomeadas, foram sabatinadas agora recentemente pelo Congresso, então agora que está sendo formada, em breve aí, a gente aguarda que ela venha regular, venha fiscalizar e venha zelar pelo cumprimento da LGPD, tá? Qual é o outro ator da lei que, como eu falei, é o grande protagonista da LGPD? O titular dos dados, que somos nós, né? É a quem refere aquele dado, quem se refere aquele RG, a quem refere aquele CPF, né? O RG da Cris, então o titular é a Cris. Quem que é o dono do CPF da Cris? É o banco? É a loja? Não, é a Cris. Posso usar esse dado sem que ela saiba? Não. E é isso que a LGPD veio trazer. Essas regras, ela veio colocar um manual de instruções, né? De como que a gente usa os dados pessoais das outras pessoas, né? E como é que a gente, como titular dos dados, tem que prestar atenção. Como é que está sendo usado o meu dado pessoal por aquele outro, pelo aquele controlador, por aquele operador. Então, vejam essa nossa conversa de hoje sobre a LGPD sobre dois ângulos, né? Quem está trabalhando no RH do ponto de vista da empresa e do ponto de vista do titular dos dados, que todo mundo que está aqui, sem exceção, é um titular de dados. Além de ser titular de dados, ou você está na posição de controlador ou de operador. Olha como essa lei vai afetar todo mundo, né? Então, é tão importante a gente saber disso. Por fim, qual que é o outro ator da lei, né? Outro personagem que a lei traz? É o DPO, que vocês devem ter ouvido falar bastante, que é o Data Protection Officer, que é um estrangeirismo que o Brasil importou, trouxe da GDPR, como se fosse a LGPD lá da Europa, tá? Porque ela entrou em vigor antes da nossa, e a nossa LGPD foi muito inspirada na GDPR lá da Europa, e ela já trazia a figura do DPO antes, mas a nossa lei, a LGPD, trata esse ator como encarregado de dados, tá? Nada mais é que encarregado de dados. O que o encarregado de dados qual é a função, né, dele? Todo mundo aqui, o controlador ou operador, olha que importante também, controlador ou operador terão obrigatoriamente que indicar um encarregado de dados em cada uma das suas empresas, né? Ele vai ficar responsável por cuidar da questão da privacidade e proteção de dados, tá? Ele vai ser responsável por fazer a ponte entre a empresa e o titular dos dados, tá? A ponte entre a empresa e o cliente, a ponte entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? A ponte entre a empresa e outro terceiro, algum órgão regulador, enfim. Ele vai ser responsável por cuidar de todas as questões relacionadas à privacidade e proteção de dados naquela empresa. Toda empresa vai ter que ter? Sim. Então, tanto faz se você é um controlador ou operador, você
tem que já estar preparado, se você já não fez isso, né? Porque a lei já entrou em vigor, né? Tem que estar preparado para indicar o quanto antes. Ou a gente tanto faz, né? O DPO, o encarregado de dados, mas você tem que ter uma pessoa responsável por isso na tua empresa. E é ela, quando o titular tiver dúvidas, se o titular tiver perguntas, reclamações, o ex-colaborador da tua empresa tiver perguntas, essa pessoa é para quem serão direcionadas as perguntas, e ela que vai investigar, vai procurar as respostas e vai voltar com o titular dos dados, tá? Respondendo. Dado pessoal. Então a gente falou dos atores da lei, a gente já falou a quem se aplica a lei, vou repetir para vocês, a lei se aplica a todas as pessoas jurídicas, iniciativa privada e governo também, tá, pessoal? Isso é bem importante. Todos os órgãos do governo a nível municipal, estadual, federal, todas essas empresas se aplicam a LGPD. Tá? E as pessoas jurídicas da iniciativa privada, desde que tratem dados pessoais. E se aplica a pessoa física? Sim. Se aplica a pessoa física? Sim, desde que você utilize dado pessoal para fins econômicos. Tá? Pessoas físicas também podem estar enquadradas na LGPD, tá? Desde que você trate dados pessoais para fins econômicos. Ou seja, se eu tiver a lista lá dos pais, né, da escolinha lá do meu filho, e usar essa lista para convidá-los para a festinha de aniversário, sem nenhum fim econômico, ok, não tem problema nenhum. Agora, se eu utilizar a mesma lista, mesmo o WhatsApp, mesmo os dados pessoais, né, número de telefone e tudo, para oferecer, por exemplo, para vender o meu curso de LGPD, aí já tem finalidade econômica, daí já tem incidência da LGPD. Então tem que prestar atenção nisso. O que é dado pessoal? E aí, eu queria desfazer com vocês o mito de que dado pessoal é só RG, CPF e e-mail, porque é o que todo mundo acha. Estou aqui para lembrar vocês que foto é dado pessoal, né? Imagem é dado pessoal. Além do RG, do CPF, e-mail do teu funcionário, você tem dados dos dependentes, né? Entre outros dados. Mas assim, esses são os que mais me chegam, né? Quando a gente começa a falar do RH. Aqueles são os mais frequentemente esquecidos. Ah, é verdade, eu tinha esse dado, nem me lembrava. Dados de saúde dos colaboradores. A Lei Geral de Proteção de Dados traz duas categorias de dados pessoais. O dado pessoal, que é aquele que me identifica de uma forma direta, e o dado pessoal sensível, que são os dados de saúde ou aqueles relacionados à minha convicção política, religiosa, partidária, afiliação a sindicato, enfim, depois eu vou deixar com vocês esse material que tem a definição correta dos dados pessoais sensíveis, mas aqueles que têm um grande potencial, olha o RH ali, ó, cuida, aqueles que têm um grande potencial discriminatório, se forem mal tratados, mal manipulados, tá? Mal manuseados, tá? Ou vazados, né, em desconformidade com a LGPD. Ele carrega com ele um grande potencial discriminatório. Então, cuida para quem trabalha com dado de saúde de funcionário. Ah, mas eu nem trato muito, mas atestado médico, exame admissional, exame periódico, campanhas de vacinação, a gente nem se toca assim, de quanto dado pessoal a gente usa. E as empresas que estão usando acesso com a impressão digital, né, dados biométricos, reconhecimento facial, também tem que ficar muito atentos, porque são dados pessoais sensíveis. E a lei requer que você tenha muito cuidado ao trabalhar com esse tipo de dado. Tem que ter muita atenção. Cuidado redobrado para trabalhar com dado pessoal sensível. O que é tratamento de dados pessoais? Todos os verbos de ação, vou deixar esse material com vocês, todos os verbos de ação, nem percam tempo em achar um ali que não está na listinha, tá? Não, nem percam tempo. Todos os verbos de ação que têm a ver com a manipulação dos dados pessoais, né? O que eu faço? A empresa fala, mas talvez eu só faça isso, eu só acesso, eu só copio, eu só faço backup, como é aquele exemplo que eu dei para vocês. Tudo é tratamento de dado pessoal. Tá aqui o exemplo, a lei própria, tá, que traz essa listinha de verbos, né? Mas é para a gente ter para ficar claro na nossa cabeça o que é dado pessoal e o que é tratamento de dado pessoal. Então, gente, esqueçam que dado pessoal é só RG e CPF, tá? É muito mais do que isso, principalmente quando a gente fala do RH. O que mais? Aqui só estou trazendo para vocês, para ficar guardadinho para vocês, que eu acabei de falar sobre dado pessoal e dado pessoal sensível, tá? Então, muito, muito cuidado, o RH acaba sem querer que eu digo assim, a gente sempre pensa no dado do colaborador, né? E aí a gente esquece que eu tenho informação de saúde, eu tenho foto do filho menor de idade, eu tenho informação do cônjuge, né, dos dependentes, eu tenho muito dado, e aí, ó, vejam, sobre a origem racial, étnica, convicção religiosa, filiação a sindicato, dado referente à vida, à saúde ou à vida sexual, dado genético, biométrico. Então, muito cuidado, porque o RH é um dos departamentos que mais coleta, né, esses dados, mais armazena esses dados, e tem que ter muita atenção com os dados pessoais sensíveis. Aqui chegamos num ponto quase que principal da nossa conversa, tá? Não vai dar pra gente explicar tudo, mas o grande recado que eu queria passar para vocês são os dois princípios e depois as bases legais. Principalmente quando a gente está falando de RH. O que eu quero dizer com isso? O princípio é muito chato, mas então venham comigo.
Entendam que princípio aqui nesse caso, em todos os casos, mas assim, eu quero dizer assim, princípio aqui para a gente entender, são os parâmetros legais que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz, tá? Então, o que ela diz pra gente assim? Empresa, RH, você tem que tratar os dados pessoais dos teus funcionários dentro desses princípios quais? Todos. Qual que é mais importante aqui? Todos. Mas com qual deles que eu preciso que eu tome? Todos. Né? Posso optar por... Não, todos. Você tem que estar de acordo com todos os princípios da LGPD. Por quê? Porque aqui, se estiver fora de um deles, você vai estar em descumprimento com a LGPD. E por que eu estou trazendo esse assunto? Por que ele é tão relevante? Porque se eu falar para vocês, por exemplo, vou ler para vocês, segurança, qualidade dos dados, vocês vão na hora entender isso aqui. Não, ok, Cris, mas isso a gente já tem de uma certa forma. Não é uma novidade trazer para vocês, né? Que tem que ter qualidade, tem que ter segurança. Ok, e a lei reforça isso, porque ela traz isso como uma questão de princípios. Mas o que eu queria chamar atenção para 3 princípios muito importantes que são novidade. São novidade para RH, são novidade para marketing, é o que a LGPD trouxe de grande novidade aqui. E o que está todo mundo aí? Vocês prestem atenção, depois que a gente falar disso, começa a prestar atenção em outros departamentos, né, no marketing, em saúde, educação, varejo, tudo. Como é que eles estão se batendo com esses princípios? Porque é aqui que pega muita coisa, tá? O que significa? Entre todos aqui, vou destacar 3. A gente não vai ter tempo para entrar, mas eu vou deixar no material de vocês, porque é cada um, tá? Com exemplos aqui no materialzinho de vocês. Mas eu vou destacar 3 que eu não posso deixar de falar. Finalidade significa o quê? Que eu só posso usar dados pessoais para determinada finalidade. Cris, mas eu sou do RH... Eu preciso, por uma questão de obrigação legal, eu preciso para cumprir determinada norma. Ok, você já tem uma finalidade. Você não pode usar para finalidade nenhuma, tá? Então, isso vale para todo mundo. Repercute de formas diferentes. Imagina como é que repercute para marketing, que coleta dado. Nossa, né? Repercute de uma forma extremamente... Impacta, né? Então, a finalidade é um dos princípios que mais vão impactar o dia a dia de todo mundo. E tem que ter uma finalidade. Eu tenho que informar o titular que eu vou coletar o dado X, o Y, o Z, para a finalidade MNOPQ. Tá? Então, a finalidade é a grande novidade, talvez, da LGPD. Necessidade. Necessidade significa eu tratar os dados o mínimo necessário. Eu preciso de 20 dados pessoais daquele funcionário? Não, eu posso atingir a mesma finalidade, vamos dizer que seja uma finalidade legal, uma obrigação legal. Posso atingir essa mesma finalidade com 10? Sim. Então, por que eu tenho que coletar 10 dados? 20 dados pessoais? Devo coletar só o mínimo necessário. Esse é um princípio bastante importante também, porque vai impactar muito o dia a dia. E o terceiro, vamos dizer assim, é a transparência. Tem que ser muito transparente com o funcionário, muito transparente com o ex-funcionário, né? E como é que você vai estar tratando os dados. Você compartilha dados? O RH compartilha muito dado. Para quem você compartilha? Como é que você faz? Por quanto tempo esse dado é utilizado? Por quanto tempo ele fica na tua base de dados? Depois de quanto tempo você descarta? Porque agora também tem mais esse ponto, pessoal. Não dá mais para ficar eternamente armazenando dados pessoais. O que para muita gente é bom, né? Para muita empresa deu graças a Deus, mas assim, não dá mais para ficar eternamente guardando os dados pessoais dos funcionários. Em algum momento, vai ter que determinar por quanto tempo, um tempo máximo, para ficar com a guarda desses dados pessoais. Depois tem que fazer a eliminação e o descarte também, né? Tem que ser de uma forma segura. Mas deixo aqui para vocês, destaquei 3 princípios, mas deixo aqui para vocês a lista todas, são todos esses daqui, de uma forma resumida como tá aqui, mas aqui no material vocês vão, aqui tá aqui, eu destaquei no próximo slide, tá? E aqui vocês vão encontrar a definição de cada um e os exemplos, né, no dia a dia, tá? Os exemplos de cada um deles, tá? É aqui com mais detalhes. E agora eu vou chamar a atenção de vocês para falar das bases legais. O que é isso? De uma forma simples, eu quero dizer para vocês assim. Então, eu tenho 10 princípios que a gente acabou de falar aqui atrás, 10 princípios para tratar de dados pessoais. Entendi, tem que seguir os 10? Tem que seguir os 10. E aí, você vai ter que ter uma base legal. São 10 aqui também que a lei te oferece, mas você tem que escolher pelo menos uma, que significa que é uma justificativa legal. É o que te legitima fazer o tratamento dos dados pessoais. Como assim? Você vai ter que se encaixar necessariamente em pelo menos uma, pode ser mais de uma, mas idealmente seria em uma dessas bases legais, para justificar, para legitimar o tratamento dos dados pessoais, por exemplo, já que a gente está falando do RH, dos seus colaboradores, dos seus funcionários. Né? Mas o que você quer dizer com isso? A lei te traz 10 possibilidades. Outra coisa, quem fala que consentimento é regra para tudo, não, consentimento é uma delas só. Vocês estão vendo aqui, é uma. Você tem mais 9
9 para poder contar. Você vai ter que... entendam que consentimento também não é regra, principalmente para RH. E aí eu queria trazer outro ponto para vocês, principalmente para RH. Por quê? Consentimento talvez nem seja até tão aconselhável assim, sair coletando consentimento de todo mundo. Por quê? Porque a chance de você ter um consentimento viciado é muito grande. Como é que fica o teu funcionário lá, se você vai pedir consentimento para X, Y, Z, para utilizar o dado pessoal dele? Se você tem uma relação de trabalho com ele não... Vocês entendem comigo, assim, ele não pode se sentir um pouquinho melindrado? Como é que ele vai falar não? Se é consentimento, tem como falar não? Não. Talvez ele não se sinta à vontade para falar não. E aí esse consentimento é considerado viciado. Então cuidem muito, muito, muito antes de vocês classificarem e utilizarem essa base legal. Não quer dizer que ela é proibida, não é isso. Mas usem com muita cautela, muita cautela. Normalmente, aqui vai outra dica também, normalmente se utiliza a base do consentimento quando eu preciso de um dado pessoal que não está relacionado diretamente ao contrato de trabalho. Exatamente para fugir dessa situação do consentimento viciado. O consentimento que não é puro, o consentimento que não é manifesto, né? Aquele consentimento que sim, realmente expressa realmente a vontade da pessoa verdadeiramente. Então, eu tenho um evento, eventualmente vou divulgar aquela foto para algum outro lugar, vou precisar do consentimento? Menos mal. Agora, eu preciso da foto dele para o crachá. Crachá não faz parte de todas as obrigações do contrato de trabalho? Então, aí vamos utilizar uma outra base. Tem outras 9 bases legais aqui pra gente ver. Então, eu só destaquei para vocês aqui quais são as mais apropriadas para RH. Gente, cada empresa tem que fazer a sua análise, cada empresa tem que utilizar a base legal que mais vai estar adequada à sua área de atuação, ao seu segmento, né, às suas obrigações legais, né? Tem obrigações X, essa empresa tem obrigações Y, então ela tem que fazer análise. Mas eu trago para vocês só as mais usadas, para vocês entenderem um pouquinho. Cumprimento de obrigação legal regulatória. Mas eu tenho que informar o CAGED, RAIS, Receita Federal e Social. Eu tenho que passar dados pessoais de funcionários. A obrigação legal tá aqui. Então tá aqui uma base legal que vai te ajudar e talvez ela seja a solução, talvez ela seja a base legal que mais vai se adequar, né, ao tratamento pessoal da tua empresa, tratamento pessoal dos colaboradores da tua empresa. Pela administração pública, não é, né, não é pelas empresas, não é iniciativa privada, não é estudos de pesquisas, e também temos execução de contrato, que vale a pena a gente pensar se não é o caso, porque advém de uma relação já existente, advém de um contrato de trabalho. Tem execução de contrato. Nos próximos slides, essas bases legais estão mais bem descritas, tá? Aqui tá só o resuminho, né? Só para facilitar a nossa visualização, aqui só para não ficar de slide para slide, só para facilitar aqui. Execução de contrato pode ser? Pode ser. Exercício regular de direitos em processos judiciais, arbitrários e administrativos pode ser também. Que faz sentido você ir atrás do colaborador e pedir o consentimento dele para eventualmente se defender em processo ou para juizar um processo contra o funcionário? Não, né, gente? Então aqui está uma base legal que a lei te possibilita tratar dados pessoais sem que eu precise do consentimento. Então aqui, essas daqui, se eu me encaixei em qualquer uma dessas, eu não preciso desta daqui. Entendam? Entendem que o consentimento, só se eu não achei nenhuma dessas aqui, não consegui me encaixar, aí sim eu vou partir para o consentimento. Mas no RH sempre tem aquele ponto de atenção, tá? Que em determinadas áreas isso nem sempre é aplicável, tá? O RH sempre tem esse ponto de atenção do consentimento. Muita cautela, muito cuidado para utilizar o consentimento, tá? Proteção da vida, tá? Posso estar numa situação em que eu vou precisar tratar aquele dado pessoal por uma emergência, por um acidente, posso usar. Tutela da saúde também, interesse legítimo também, tá? E aí eu trago para vocês também muita atenção, porque interesse legítimo também não pode ser uma carta branca para tudo, né? Então a lei colocou critérios, a lei colocou itens mínimos de validação, teste de validação para saber se você se enquadra. Então o grande recado aqui é, primeiro, ver qual é o dado pessoal que você trata, se você está adequado aos princípios todos que a gente já falou atrás, tá? E depois, se você se encaixa em uma dessas bases legais aqui. E o RH tem essa situação bem peculiar, né? Pode ser uma dessas aqui? Pode. Então, assim, o RH talvez seja um dos departamentos que mais tenham ali possibilidades, né, de se adequar às bases legais, às justificativas legais para tratamento dos dados pessoais. Então, fica esse grande recado aqui para vocês, a grande dica. Lembram que eu falei, tem dado pessoal sensível? Então, se você trata dado pessoal sensível de saúde, lembra da definição? Tá lá no nosso slide lá atrás, esse material vai ficar com vocês. Você trata dado pessoal sensível, tem outras bases legais, tá? Não são as mesmas, são parecidas, mas aí não entra, por exemplo, o interesse legítimo, a execução de contrato, então, e aí entra essa última aqui, garantia de prevenção à fraude. Então, atenção para quem trata dado pessoal
sensível, tá? Então tem que entender quais são as bases legais e ver aonde que você vai se encaixar para fazer esse tratamento. Então, aqui eu só destaquei aqui são as mais usadas, né, pelo RH, as que mais cabem, né, ao RH, em função dessa questão de tudo que a gente falou agora, em função da natureza desses dados pessoais, em função das obrigações, em função das atividades, né, inerentes ao RH. Aqui tá um exemplo que eu já dei para vocês, e aqui lembrando, né, quantos dados pessoais são coletados pelo RH. Muitos, né, pessoal? Faço aqui uma pergunta para vocês. Alguém já parou para pensar em quantos dados pessoais tem no currículo? Quantos dados pessoais tem no currículo? Muitos, né? Muitos dados pessoais. E o que a gente faz com esses dados pessoais hoje? Né? Até então, né? Até a vigência da LGPD. Nada. A gente vem, a gente recebe o currículo, fica aqui, fica na minha mesa, fica na tua mesa, e daí você guarda eternamente e tal. Então eu faço para vocês, trago para vocês refletirem comigo, né? Aqui está a quantidade de dados coletados pelo RH. Eu trago também, deixa eu só trazer aqui para esse slide, eu trago também isso que não está na LGPD. Eu trago para a gente pensar junto aqui, para facilitar o nosso raciocínio. O RH tem que trabalhar em 3 frentes. Primeiro, os dados pessoais dos candidatos a colaboradores, que são esses currículos que eu falei. Você vai ficar agora com um currículo eternamente cheio de dado pessoal? Tem consentimento? Não tem consentimento? Por quanto tempo você vai... O que acontece com aquele currículo daquele candidato que não foi selecionado? O que vocês faziam? Até hoje, nada. Até a vigência da LGPD. Então, agora a gente vai ter que pensar numa solução. Tem que ter uma política, né? Você faz o quê? Ter um currículo online? Como é que você vai fazer a partir de hoje? Tem que começar a pensar, tá? Segundo momento, os dados pessoais dos colaboradores ativos, aqueles que estão lá hoje na empresa. Terceiro momento, dado pessoal de colaborador que se desligou da empresa, né? Não tem que guardar tantos dados pessoais de colaboradores, a empresa guarda por tanto tempo. E lembrando aqui, pessoal, dado físico e dado digital, tá? A LGPD tanto se aplica ao ambiente físico, ao ambiente digital e ao ambiente falado também, né? Eu posso muito bem cometer algum ato de vazamento de dado pessoal se eu estiver conversando com alguém de uma forma indevida e me referir de uma forma indevida a dado pessoal de funcionário. Então, olha quanta coisa que afeta o RH. 2 pontos últimos de atenção com vocês. O RH compartilha muito dado. Por uma questão legal. Ticket de refeição, ticket de combustível, vale alimentação. Não compartilha com o sindicato, não compartilha com operadoras de plano de saúde, os benefícios, vale academia. O RH compartilha muitos dados. E aí, é proibido? Não. A partir de hoje é legal? Não. Mas você vai ter que prestar muita atenção em quais dados você efetivamente compartilha, né? Lembra lá, né? Qual que precisa, né? Para qual finalidade, qual que precisa mesmo, é necessário. Depois que você fez esse exame todo, você tem que informar o funcionário, ele tem que saber, de alguma forma, que você compartilha aqueles dados. Ao titular dos dados, passa a ter direito a saber, a conhecer com quem o controlador compartilha os dados pessoais. Então, vamos rever políticas, vamos rever rotinas internas, vamos rever contratos, vamos rever código de conduta, vamos rever vários documentos em função de tudo que a gente falou aqui, né? Só para mudar aqui já falei, né? Então, só para finalizar com vocês, a LGPD realmente é uma mudança comportamental de grande impacto. Ela requer conscientização de todo mundo, todos os níveis da empresa, inclusive quem descarta papel, inclusive quem serve o café. Lembra que eu falei? A LGPD também se incide no ambiente falado, né? Todo mundo tem que ter essa cultura de privacidade e proteção de dados. Então, é muito assunto para a gente falar então um pouco tempo, mas eu só queria destacar para vocês os principais pontos, colocar esses pontos para a gente refletir junto aqui, né? E trazer para vocês essas questões assim que pegam muito no RH, né? As que mais repercutem no RH. E aí, claro, sem dizer que assim, o treinamento, a conscientização, já que é uma questão de mudança de cultura, é fundamental. O treinamento, a conscientização é fundamental. E o RH, além de ser treinado, além de necessitar ser treinado, ele pode ser um agente treinador, um agente de mudança extremamente importante, dada a importância do RH nas empresas, né? O RH também pode servir de um vetor de transformação também muito importante. Mas, primeiro o RH tem que se conscientizar, tem que entender qual é a importância da privacidade e proteção de dados, né? A questão de cuidar os dados pessoais e aí sim poder colaborar com o resto da empresa, né? Para criar essa cultura e para formar essa cultura de privacidade e proteção de dados. Então, pessoal, eu fico muito feliz de falaria muito mais aqui se tivesse tempo, porque o assunto é extremamente importante, extremamente relevante, extremamente impactante, né? Deixo aqui os meus contatos, faço cursos especificamente sobre o RH,
sobre a LGPD na prática, né, para quem quer um conteúdo mais aprofundado. Falo bastante, né, da LGPD no Instagram, no LinkedIn, e estou disponível aqui, deixo os meus contatos. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, eu permaneço à disposição. Foi um prazer enorme aqui falar com vocês, tá? Agradeço de novo ao Milton Marim pela oportunidade de estar aqui. Deixa eu só tirar aqui da tela para voltar com vocês. E realmente espero que as informações aqui que a gente falou sejam úteis para o dia a dia de vocês, especificamente para esse departamento tão importante que é o RH. Tá bom, pessoal? Agradeço bastante a atenção de vocês e, repito, estou à disposição de todo mundo. Um beijo, um abraço para todo mundo.